Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus a toda a igreja, todos os obreiros. É uma alegria estarmos de volta aqui na casa de Deus para adorá-lo e magnificar o seu precioso nome. Tenho certeza que você se deslocou do seu lar, do seu aposento, com esta finalidade de adentrar aqui na casa de Deus para servi-lo e adorá-lo de todo o seu coração. Tenho certeza que Jesus se faz presente aqui e tem uma bênção para cada um de nós. Quantos vieram buscar uma bênção aqui nesta noite? Glórias a Deus. A glória de Deus se faz presente aqui. Pois bem, na aula passada nós falamos sobre como será o arrebatamento da igreja. Tecemos comentário a esse evento tão lindo, tão glorioso, que é a esperança do cristão. Nós precisamos orar nesses últimos dias, porque mediante as lutas que nos sobrevêm, as dificuldades, parece-me que esta esperança depositada nos nossos corações, através do Espírito Santo, parece que ela vai se perdendo ao tempo. Vem a escassez, a falta de fé, muitas vezes o pessimismo, vem tantas coisas que nos rodeiam e a gente vai perdendo essa esperança. E é por isso que quando você fala para o povo que Jesus vai voltar, parece que o povo ouve isto, mas não acredita piamente que ele vai voltar. Então é muito bom assuntos como estes ser ventilados, porque isso aumenta, motiva a nossa esperança de que Jesus está às portas e brevemente ele voltará. Amém? Glórias a Deus. Falamos sobre o arrebatamento que vai acontecer nas nuvens do céu, a igreja na terra, ao encontro do Senhor nos ares. Hoje, aqui não vai dar para falar, nós vamos falar sobre o tribunal de Cristo, porque após o arrebatamento da igreja, a igreja então ela vai se apresentar diante do Senhor no tribunal de Cristo, não para ser julgada com relação à salvação, porque a igreja nesse momento já vai estar pronta para habitar na Nova Jerusalém, corpos celestes, corpos incorruptíveis. Então a igreja já vai estar pronta, mas nós vamos mostrar aqui o que significa então o tribunal de Cristo. Eu gostaria de convidá-los para ler aqui a palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3, ou 3, como queiram. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Às vezes nós falamos primeiro os Coríntios, mas a verdade, que deve se pronunciar, primeira epístola, ou primeira carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Quando a gente fala primeiros Coríntios, segundos Coríntios, parece que tinha dois povos, na verdade é um povo só. Então, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, ou 3, a partir do versículo de número 11. Vamos ler até o versículo de número 15. Deixa eu ver quantos vieram armados nesta noite. Levantem aí as vossas armas. Olha que visão linda, privilegiada eu estou tendo aqui, pastor. Sempre digo que ter Bíblia e não usá-la é a mesma coisa de ter sapato e andar de meia. É a mesma coisa de ter meia, mas não ter sapato. Você já viu alguém andando de meia? As esposas nem gostam que você fique sem meia dentro de casa, porque quando elas forem lavar as meias, vai ter dificuldades. Assim também é o crente que tem a Bíblia e não usa. É a mesma coisa de ter meia e não ter sapato. Não adianta nada. Você sabia que a palavra de Deus é calçado para os nossos pés? Paulo diz assim: calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz. Então a palavra de Deus é calçado. E quem não utiliza da palavra está o quê? Descalço. Aleluia, mas tu está calçado, amém? Glória a Deus. Diz assim o texto:
Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Repita após mim. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Amém? Glórias a Deus. Aí está a leitura da palavra do Senhor, que é de suma importância para o nosso crescimento espiritual. Nós queremos esclarecer aqui, porque não vai dar tempo da gente chegar até lá, né? Muito embora o nosso destino é lá. Nós não somos como o povo de Israel, porque tem gente que tipifica, né? Olha, nós estamos em direção ou em busca da Canaã. Mas se for assim, é meio complicado essas coisas, porque os israelitas saíram com destino à terra de Canaã. Mas quantos entraram lá só? Quantos? Apenas 2. Então, se for assim, eu estou em direção aos céus. Eu estou dizendo que nós não vamos chegar lá no estudo, viu? Mas o propósito de cada crente que serve a Deus de coração é entrar no céu. Paulo diz que se a gente esperar de Cristo tão somente nesta vida as coisas perecíveis, susceptíveis, nós somos os mais miseráveis dentre todos os homens. Então nosso destino é o céu. Mas eu quero esclarecer aqui porque está aqui o Jesus desse lado, e quem olha daí para cá vê do lado direito. Quando nós ministramos esse estudo nas igrejas, nós usamos o quadro negro. E a posição, então, do trono fica diferente. Então, quem olha daí para cá, vê, então, Cristo à direita de Deus. E aí, quando nós lembramos disso, aí eu liguei para Isabel, pastor Júnior, e ela disse, pastor, para mudar, né? Liguei para ela para mudar, e ela disse, pastor, já está pronta, pastor, agora não tem como mudar. Então, é por isso que está desse lado. Mas, na verdade, os irmãos sabem que o trono está aqui. Então, à direita de Deus, evidentemente que Jesus está desse lado, à direita de Deus, né? É porque teve como, ela já tinha confeccionado e não teve como nós mudarmos. Mas a Bíblia diz lá em Colossenses 3, versículo 1, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está à direita de Deus. Também Atos capítulo 7, no versículo 56, aquela visão linda que teve Estevão. Ele diz, olha, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita de Deus. Então ele está à direita. E aqui você vê o trono de Deus. Alguém diz, mas não tem ninguém sentado aqui. Isso é um mistério que nos será desvendado lá na glória. Porque eu acredito, pastor, que nós vamos ter uma surpresa muito grande quando chegarmos no céu. Nós vamos chegar no céu, eu quero ver Deus, eu quero ver Deus. E de repente você vai ver quem? Jesus. Jesus. É um mistério muito grande. Eu comecei a entender esse mistério naquele diálogo que Jesus teve com Filipe, que diz,
Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Jesus disse: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Sabe por quê, Filipe? Porque eu e o Pai somos um. E na visão de Estevão, nós encontramos no capítulo 7, versículo 55. Quando ele abriu os olhos, ele levantou os olhos, diz que ele viu a glória de Deus. E Jesus à sua direita. Mas por que ele viu a glória de Deus? Moisés fez o mesmo pedido e ele viu a glória. Alguém pensa que ele não viu a Deus, porque Deus é espírito. Irmãos, Deus é tão grande que a Bíblia diz que o céu é o seu trono, mas a terra é o quê? É o estrato, os cabelos dos seus pés. Deus é muito grande. Deus é esse ar que nós respiramos. Deus é alegria na face de uma criança. Então Deus é espírito. Então nós vamos ter essa grande surpresa. Eu tenho isso. Não vai dar tempo da gente mostrar nas escrituras sobre esse tema. Mas isso é muito lindo, irmão. Porque Jesus também é Deus. Aleluia. Jesus também é Deus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos mostrar um slide agora, da introdução sobre esse tema. Você pode abrir aí, o Tribunal de Cristo. O irmão nos ajuda lá, pode apagar. Primeiro slide. O que é Tribunal de Cristo? Eu vou ler aqui, as minhas folhas aqui, porque dá um brilho aqui, uma claridade que nos atrapalha na leitura. Mas o que vamos ler aqui está ali, para ser mostrado. Glórias a Deus. O que é Tribunal de Cristo? Aleluia. Você pode dar glória, pode dar aleluia, irmão. Que a glória de Deus está estabelecida aqui nesse lugar. E como o nosso pastor falou, às vezes a gente adentra aqui um pouco cansado, tédio, desgostoso. Mas se você abrir a sua boca e começar a glorificar a Deus, daqui a pouco você vai esquecer que está cansado, sem dinheiro, está doente, de repente é renovado espiritualmente. É só começar a dar glória. Aleluia. Não sei se dá para crescer um pouco mais aí, irmão. Mas, pois bem, o que é Tribunal de Cristo? O Tribunal de Cristo vai realizar-se logo após o arrebatamento da igreja. Todos os salvos e remidos passará por uma avaliação do que fizemos ou não fizemos. Uns receberão louvor, outros censura. Mas tu, porque julgas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Romanos 14, versículo 10. Então, nesse tribunal, todo o nosso trabalho, tudo aquilo que você fez para o Senhor Jesus, nesse dia, você vai receber a recompensa. Por isso que está escrito lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Nada daquilo que você está fazendo vai ficar no esquecimento, não. O pastor pode não ver, o presbítero pode não ver, o dirigente da congregação pode não ver, mas Jesus, que tem os olhos como chama de fogo, ele está vendo tudo. Ele está vendo. Então, haverá galardão certo para você. O versículo-chave está aí. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Mas vai receber o mal nesse dia? A Bíblia fala de detrimento aqui. O que é isso?
prejuízo. Há crente que vai comparecer diante desse tribunal, que certamente vai ser instalado aqui no céu, e vai sair de cabeça baixa. Vai ser salvo porque creu em Cristo Jesus, mas vai sair diante do trono desse tribunal de cabeça baixa. Por quê? Porque quando as suas obras passar pela prova do fogo, não vai sobrar nada. Viu, pastor? Porque é só palha, é madeira, é feno. Não vai sobrar nada. Mas vai ter crente que vai sair de cabeça erguida dizendo: valeu a pena, aleluia, valeu eu ajudar o meu pastor, valeu eu evangelizar, ganhar almas para Jesus. Vai ter crente que vai sair feliz, mas vai ter crente que, infelizmente, irmão, é como hoje, tem crente que, né, não quer saber de fazer a obra de Deus. Vamos lá, então nós colocamos aí, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10. Quem julgará? Cristo, irmão, o justo juiz. Vamos ler, pastor Marcelo, está me ajudando a ler muito bem. Cadê o microfone do pastor Marcelo? Rapidamente, vamos lá? Vamos ler essa referência? João, para saber quem é o juiz desse tribunal. E também do outro que vai ter o juízo final. Para sentar ali, pastor Marcelo. Mais um outro lê até o pastor. Depois tem muitos outros versículos. Quem encontrou? Agora ele já lê ali. Vamos lá. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Ou melhor, João, né? Essa referência que estou me referindo. João 5, versículo 22. Rapidamente. Glória a Deus. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, o Pai a ninguém julga, mas Ele deu todo o juízo ao Filho. Então, tanto no tribunal de Cristo, quem vai estar julgando é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário por nós, e também no outro tribunal, que será o tribunal para absolver, se tiver alguém para ser absolvido, porque se trata do juízo final. Então é Cristo também que vai estar sentado no trono branco para julgar todos os povos. Juízo final. Quem será julgado? Todos os salvos, sem exceção. Nesse julgamento, todos os santos, crentes em Jesus, terão as suas vidas reveladas pelo Senhor, num lugar onde cada um verá aquilo que foi e fez nesse mundo, na obra de Deus. Então tudo aquilo que você fez, nesse dia será revelado, e você vai receber exatamente aquilo que você fez, né? A justa retribuição. Quando a gente ouve dizer, o pastor sempre diz, né? Deus é o melhor patrão. E é mesmo, o diabo também é patrão. E tem um salário para o pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? O salário também paga, né? O pecado paga salário também, é a morte. Mas Jesus tem um salário bom para você, recompensa na eternidade. Onde será o tribunal? No céu, em um outro lugar não poderia ser. O céu é a morada de Deus, e é para lá que iremos. Glória a Deus, irmão. Esse lugar não será um tribunal condenatório. Ele vai recompensar todo o trabalho das nossas mãos e todo o nosso empenho demonstrado na honra ao seu nome. Não é quando você trabalha para se aparecer, para alguém te ver, você ser notado, não. Quando você faz tudo, às vezes está lá nos bastidores, ninguém está te vendo, mas os olhos do Senhor estão lá. Ele está te vendo e Ele vai te recompensar. Glória a Deus. Ali naquele tribunal, as obras dos santos serão todas provadas pelo fogo. Ou seja, tudo será examinado. Se as fizemos de boa vontade, receberemos galardão. Mas se as fizemos com motivos
de alto benefício, nada receberemos. Paulo foi verme em dizer isso. Ele diz, se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, disse Paulo, se não anunciar o evangelho. Essa palavra ai é designativa de dor, de punição. Paulo estava dizendo em outras palavras, se eu não anunciar o evangelho, serei punido, Deus cobrará de mim. Mas aí ele diz, no versículo seguinte, mas se o faço de boa mente, terei o quê? Prêmio. Se eu o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, disse Paulo, apenas uma dispensação me é confiada. Não adiantou nada. Teve o cargo de pastor, mas é porque está visando outras coisas, que não é o crescimento ou a expansão do reino de Deus aqui na terra, não adiantará nada, absolutamente nada. Então o que está escrito, vamos mostrar. Como será o julgamento? Tudo será transparente e público. Ou seja, o que tivermos feito por meio do corpo, de bom ou de ruim, será conhecido por todos os presentes. Todos aqueles que estiverem diante desse tribunal, vai saber quais foram os galardões que os outros receberam. E quem vai sair com a cabeça erguida diante desse tribunal? E quem vai sair cabisbaixo porque, infelizmente, fez como aquele camarada que recebeu o talento, mas como era um só, o que ele fez? Cavou na terra e escondeu o dinheiro, o talento do seu senhor. Aquele que recebeu 2 trabalhou denodadamente e granjeou mais 2. O que recebeu 5 também. Mas aquele escondeu o talento, o dinheiro do seu senhor. E tem gente assim na igreja. Tem gente que tem 5, 6 cargos e executa todos maravilhosamente. Tem crente que recebe só uma responsabilidade, só um trabalho, uma função. E aquela função que recebe, ele enterra. Felizmente, isso acontece. Nada ficará encoberto. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Está lá na Epístola aos Hebreus 4, versículo 13. O julgamento dos crentes não será para condenação. A nossa salvação está garantida pelo sacrifício de Jesus. O julgamento será para galardoar aqueles que foram fiéis, que não enterraram seus talentos, souberam utilizar os dons espirituais e ministeriais recebidos, que, enfim, cumpriram a contento a missão que o Senhor lhes confiou. Tá certo, mas quando já entrar aqui, o pastor estava falando, e é muito bom a gente diferir, mostrar uma diferença entre esse tribunal, que é um tribunal só para galardão, onde a igreja será galardoada dos trabalhos que nós fizemos para Jesus. Agora o outro tribunal, o tribunal do trono branco, do juízo final, que é para condenação. Então, não vai dar tempo da gente tecer comentário sobre ele, mas ainda na apostila, nós já vamos entrar, estamos terminando, vamos estar mostrando muito a respeito desse tribunal. Esses receberão aprovação divina, recompensa e honra, conforme está lá em Mateus 25, versículo 21. Os servos negligentes receberão reprovação divina, envergonhados serão, sofrerão perdas. É por isso que diz aí, que se a obra que alguém edificou nessa parte não permanecer, o tal sofrerá detrimento. O que é detrimento? Prejuízo. Mas todavia será salvo, como que pelo fogo. Então não haverá galardão para aqueles que infelizmente cruzaram os braços, né? Como aquele missionário, né? Eu quero trabalhar para meu Senhor, mas estava lá na rede da sua casa, a criança juntamente com ele,
balançando ele lá, e vamos cantar. Eu quero trabalhar para meu Senhor, mas lá, aí não tem galardão, irmão. Mas galardão certo é para aqueles que trabalham com alegria para o Senhor Jesus. Finalizando, tudo será revelado. Nossos atos mais ocultos, nossas palavras, nosso caráter, nada ficará encoberto. É o momento de prestarmos contas de nossas ações, fidelidade e zelo na obra do Senhor. Cristo, o juiz, vai galardoar-te com coroas e galardões. Que tens feito na obra de Deus? O que é que você tem feito para Ele? Ele diz, olha, o meu galardão, eis que venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Vamos então rapidamente mostrar, para ninguém ter dúvida a respeito aqui, o que é tribunal de Cristo. Aqui tem um errozinho também que eu pedi para a menina lá, e esse aqui ela disse que, né, está introdução, escrito introdução. Na sequência dos eventos escatológicos, 2 deles subsequentes ao arrebatamento da igreja acontecerão no céu: o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Os eventos na terra depois do arrebatamento da igreja acontecem durante a grande tribulação. Nesse tópico, mostraremos que o tribunal de Cristo será o trono de concessão de prêmios aos vencedores deste mundo tenebroso. Então veja bem, o tribunal de Cristo é o quê? É um trono de concessão de prêmios aos vencedores deste mundo tenebroso. É por isso que Paulo diz que se o faço de boa mente, ele se referia à sua obra, ao seu trabalho, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Então, é um trono de concessão de prêmios aos vencedores desse mundo tenebroso. Ainda que o crente se salve da condenação eterna pela justificação plena que a fé em Cristo alcança, como diz Romanos 5, versículo 1, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda que o crente se salva, porque ele creu, ele acredita no sacrifício de Cristo, no sacrifício expiatório, então ele será salvo. Todavia, será julgado por suas ações, conforme está escrito na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. As nossas relações com os nossos irmãos serão examinadas. Quer ler, pastor? Romanos 14, versículo 10. Romanos 14, 10. As nossas relações com os nossos irmãos serão examinadas. Pode ler. Mas tu, porque julgas teu irmão, ou tu, também porque desprezas teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então está aí, não adianta julgar, porque todos nós havemos de comparecer primeiro, isso é antes o tribunal de Cristo. Aqui diz, onde vemos o nosso serviço a Deus será provado como por fogo. É o que diz a Bíblia. Possivelmente, nós colocamos aqui na apostila, veremos e lembraremos momentaneamente dos nossos pecados e faltas, para logo em seguida reconhecê-los apagados e perdoados para sempre pelo sangue de Jesus. Isso é algo que eu coloquei aqui, que eu sinto que nesse momento possivelmente nós lembraremos momentaneamente dos nossos pecados e das nossas faltas, mas lembraremos também que valeu a pena você se esforçar, você se dar na obra de Deus, porque agora você estará sendo galardoado, recompensado
pelo justo juiz. Segundo os ensinos, ou os ensinamentos do apóstolo São Paulo, não há condenação para um crente que vive piamente em Cristo Jesus. Isso é, que não anda segundo a carne. Romanos 8:1. Portanto, nesse tribunal, não se trata de julgamento para condenação, mas sim para quando a igreja será galardoada pelo justo e fiel retribuidor. Vamos ver lá, Apocalipse 22, versículo 12. E depois, segunda epístola de Paulo. Aqui não é Coríntios. É segundo livro das Crônicas. Só a primeira referência, Apocalipse 22, eu já citei aqui, versículo de número 12. O que diz? E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Aí está. E eis que cedo venho, não é tarde, é cedo. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Colocamos aqui, este julgamento ocorrerá concernente ao trabalho efetuado por cada um. As referências nós já lemos na leitura. A Bíblia não dá fundamento para a doutrina de um purgatório, onde as almas dos cristãos devem ser purificadas, como alguns têm dito. Esses versículos refutam tal doutrina. A propósito, somos sabedores de que o sangue de Jesus Cristo já nos purificou de todo o pecado. Então, quem passar por esse tribunal aqui, não vai receber um veredito, uma palavra, você está no caminho da salvação ou salvo para todo sempre. Não. Quem comparecer diante desse tribunal é porque já está salvo, foi arrebatado no arrebatamento da igreja e já tem os seus pecados perdoados. Porque está escrito lá na primeira epístola de João 1, versículo 7, que se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, não se trata de um purgatório, nada disso. É um lugar aonde a igreja receberá o seu galardão, será galardoada. Um cristão verdadeiro aprecia o julgamento de um juiz reto. Está lá em Jó 23:3, não vamos ler por causa do tempo. Não tendo temor de ser julgado justamente. Salmo 9, versículo 4. Este fogo dura apenas um dia, é futuro e não presente, é destrutivo, não purificador, destrói obras, não pessoas, causa perda e não lucro. Então, quando se fala esse julgamento pela prova do fogo, nós precisamos entender o seguinte, que esse fogo dura apenas um dia, é futuro e não presente, é destrutivo e não purificador. Não é um fogo para purificar o pecado ou os pecados de alguém, jamais. Destrói obras, não pessoas, causa perda e não lucro. Então veja bem, o tribunal de Cristo avaliará os materiais que temos utilizado na construção do edifício da nossa vida. Qual o tipo de material que nós utilizamos nas construções de nossas vidas, da nossa família, das pessoas as quais nós conduzimos a Jesus. O que nós fizemos? Então, é isso que significa o tribunal de Cristo. Vemos aqui ainda, segundo Goodman, esta prova das obras pelo fogo não afeta a salvação do crente. Ainda que as suas obras sejam destruídas ou queimadas, ele será salvo como pelo fogo, conforme está no versículo 15 da leitura que nós fizemos. No texto de 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios 3, os versículos 14 e 15, está declarado que haverá 2 resultados finais do exame: o recebimento e a perda de recompensa. Então, quando eu disse que terá pessoas, infelizmente, que vai comparecer diante
desse tribunal, não fez nada para Jesus. Então vai sair de cabeça baixa, porque não trabalhou, não se deu a obra do Senhor, não fez como Paulo, que subjugava o seu corpo e o reduzia à servidão, para que pregando aos outros, ele mesmo, de alguma maneira, não via ser reprovado. Então, felizmente, haverá pessoas que não vai receber nada. Por isso a Bíblia fala aqui, essa perda. Colocamos aqui, equivale dizer que se a obra de um crente não permanecer pela prova do fogo, ele terá um grande prejuízo, não terá galardão, mas o tal será salvo, mas como um homem fugindo através de uma barreira de fogo. É aquela pessoa que é salva por um tris. Olha, aconteceu um acidente grave aí, e olha, rapaz, não sei, o carro todo amassado, não presta, vai direto para o ferro velho, mas o camarada escapou, sem nenhum arranhão, ou arranhões, escapou pelo um tris. Então esta é a prova do fogo, só que vai ser muito feio, né? Você chegar diante desse tribunal e sair com as mãos vazias, sem receber nada, porque também não fez nada para o Senhor Jesus. Veja o que diz a Bíblia, tem aí a referência, não vai dar para ler, depois você pode ver na sua casa, Apocalipse capítulo 3, do versículo 8, versículo 10 e versículo 11, também Romanos 14, versículos 2 ao 4, né? Colocamos aqui, a parábola dos trabalhadores da vinha ensina que a entrada no reino de Deus trata-se de privilégios e não de mérito. Então também não, os que comparecerão diante desse tribunal, não é porque são merecedores, não, é a questão de galardão, irmão. A salvação nós sabemos que é pela fé em Jesus. Paulo diz lá aos Efésios 2, versículo 8, pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo diz, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mesmo não vindo das obras, já tem muita gente batendo o peito dizendo, se eu não entrar no céu, ninguém mais entra, porque eu dou esmola, eu ando direito com os meus negócios, eu não devo nada para ninguém, mas dar esmola, pagar as suas contas, isso é o dever de um cidadão terrestre. Outro sim, é o dever de um cidadão brasileiro, mas para entrar no céu, tem que ser através do sangue de Jesus. É através do sangue de Jesus. Não adianta a pessoa achar que é boazinha, não bebe, não fuma, não rouba, não. Então é a questão de galardão. Se fez, vai receber. Mas se não trabalhou para Jesus, infelizmente, não vai receber. Colocamos aqui o seguinte, irmão, que segundo essa leitura que nós fizemos, ouro, prata e pedras preciosas representa bons materiais, né? Visto que resistirão à prova do fogo. Então fala aqui de 3 materiais bons: ouro, prata e o que mais? Pedras preciosas. Enquanto que madeira, feno e palha, que o fogo destrói, figura aí má construções, doutrinas errôneas, ou aquilo que nós fizemos para nós mesmos, materiais perecíveis, que nessa prova do fogo, aquele momento será declarado, que a pessoa fez, mas não fez para a glória de Deus, fez para se aparecer, né? Só faltou subir num pedestal de glória, aquela coisa toda. Então, material feno, palha ou madeira, que não resiste ao fogo, não tem durabilidade. Então não adianta nada. Rapidamente aqui, na parábola, Cristo adverte contra 3 atitudes erradas. Primeira,
não se considerar superior por ter um cargo de sucesso. Segundo, evitar o espírito de inveja para com as bênçãos espirituais dos outros. Felizmente tem pessoas assim, quando vê o outro sendo abençoado, até na área espiritual, olha, será porque é amigo do chefe e tal? Nada disso, irmão, é porque ora, é dedicado, é operoso, é trabalhador, é fiel. E Deus então promoveu da maneira que Ele quis. Tem uns que Deus promove colocando aqui em cima. Tem uns que Deus promove, coloca lá na porta. Tem uns que Deus promove, ninguém vê a sua promoção, mas os olhos do Senhor estão fitos nele. E o galardão está garantido. É a maneira de Deus promover. Deus tem os seus meios, os teus caminhos. Haverá muitas surpresas no fim. Deus não julgará pelos padrões dos homens. Haverá muita surpresa. Aí tem crente, irmão, que às vezes senta lá no último banco. Às vezes eu olho para essas irmãs idosas, esses irmãos decrépitos, cabelinhos brancos, tal. Alguém olha, às vezes não dá nada por eles, que vai receber um galardão muito maior de que muitos que assentam aqui na frente, irmão. Estão lá, mas estão orando por nós, já gastaram as suas vidas na obra do Senhor, são crentes de oração, de jejum, estão sempre orando pelos pastores. Então, o que nós vamos ter de surpresas no tribunal de Cristo, irmão? Tem crente que diz, eu vou abafar, vou receber tanto, irmão, e vai sair com a cabeça baixa, decepcionado, porque tudo que ele fez foi para a glória dele mesmo, não foi para a glória de Deus. Então trabalhe, irmão, trabalhe para Jesus. Olha, irmão, esse tema é motivacional. Esse tema é motivacional ao trabalho, para você se dedicar mais, trabalhar mais, se entregar mais na obra de Deus. É um tema motivacional para você trabalhar mais, porque certo é, o seu galardão está nas mãos do Senhor Jesus. 3, na mentalidade da parábola a que eu me refiro, que Jesus disse, Jesus deixou claro que todo mundo vindouro, que no mundo vindouro, muitos que são considerados grandes líderes e trabalharam muito tempo na igreja, terão posições inferiores a outros. E muitos que são desconhecidos serão postos em elevadas posições. Crentes desconhecidos. Que não fica aqui na frente, que você não vê o trabalho deles aparecendo assim de uma maneira tão visível na igreja, mas eles estão lá em oração, em jejum. Aquela irmãzinha idosa que já pega de manhã ali a vassoura para varrer a igreja, aquele irmão que com dificuldade caminha para a porta da igreja para cuidar ali como porteiro, e assim sucessivamente. Haverá muitas surpresas nesse tribunal. A razão disto é porque Deus avaliará as pessoas não pela aparência exterior ou a imperiosidade do seu cargo, mas pela fidelidade na execução do talento recebido. Você já leu a parábola dos talentos? Você notou lá que a Bíblia diz que teve um que foi trabalhar, está lá em Mateus capítulo 20, e ele chegou na hora 1/10, ou seja, faltava 1 hora só para o dia terminar, ou a jornada de trabalho terminar, faltava 1 hora. E quando ele chegou lá na fila para receber o seu dinheirinho, recebeu quanto? Um dinheiro. Ou seja, o mesmo tanto que os outros. Teve até um camarada que não gostou dessa decisão do seu senhor. Ele diz, mas nós enfrentamos aí o calor o dia inteiro, desgastante, sofremos aqui, trabalhamos 12 horas. Agora esse chegou na hora 1/10, faltando 1 hora, agora recebeu o dinheiro, o mesmo tanto que nós. Aí o seu senhor disse, quanto que eu contratei com você? Não foi um dinheiro por dia? Foi. Então pega aquilo que é teu. Eu não posso fazer com o meu dinheiro aquilo que eu quero?
eu posso pagar ele o mesmo tanto, o dinheiro é meu. Aleluia. Então, irmão, tem crente que já às vezes chegou na igreja na hora. Vai ter crente, irmão, que foi crente só um dia, se converteu no dia do arrebatamento, mas naquele dia ele fez um grande trabalho para Jesus, evangelizou alguém, ganhou uma alma, vai ter um galardão especial. São surpresas, irmãos, maravilhosas. Quer ver? Nós colocamos aqui tipos de recompensas. E falamos aqui de coroas. Veja bem, no Novo Testamento, ou o Novo Testamento, usa uma linguagem especial dos tempos, dos primeiros séculos da era cristã, relativa, aí está um errozinho, relativa ao tipo de galardão que os vencedores das Olimpíadas gregas e romanas recebiam como prêmio. Veja bem, havia coroas de vários materiais, representando o tipo de vitória conquistada por aqueles vencedores. Vamos ver essa leitura do que Paulo fala. Primeira Epístola de Paulo, capítulo 9, versículos 24 e 25. Para você entender esse contexto que nós colocamos aqui, por que Paulo disse essas palavras? Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versos 24 e 25. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Olha aí. Então Paulo, pensando naquilo que já acontecia nas Olimpíadas gregas e romanas, ele fala aqui de alguns tipos de recompensas. E nós colocamos aqui o seguinte: a igreja receberá nesse dia, fica bem pronto aí para ler essa referência, pastor. Primeiro, a coroa de benignidade e de misericórdia. Vamos ler Salmo 103, versículo 4, rapidamente. Hoje só deixaram o pastor Marcelo sozinho lá, tinha um outro companheiro que ajudava, está sem. O que diz aí? A coroa de benignidade e de misericórdia. Vamos ver alguns tipos de coroas. Salmo 103. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Irmãos, olha aí. Coroa de benignidade e de misericórdia. Essa coroa representa o aconchego espiritual que nós vamos usufruir, ou que usufruiremos lá na eternidade com Cristo. Um aconchego espiritual, coroa de benignidade e de misericórdia. Aí B, vamos receber também uma outra coroa, a coroa de gozo. Abra lá a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses 2, versículo de número 19. Depois um outro irmão lê para nós, Filipenses 4 e 1. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não sois vós também, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda? A outra referência. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estáis assim firmes no Senhor, amados. Olha, a coroa de gozo. Essa coroa representa o estado de gozo absoluto que desfrutaremos na eternidade. E sabe para quem será dado essa coroa? Coroa de gozo será dada a todos os ganhadores de alma. Porque vê o contexto desses versículos que Paulo se refere aí. Ele fala de ganhar almas. Minha alegria e coroa é estáis firmes no Senhor amado. Ele fala de ganhar alma. Então esta coroa de gozo será dada a
todos os ganhadores de almas. Às vezes não vão receber o título de pastor, mas eram verdadeiros ganhadores de almas. Estavam nas favelas, pelas ruas, né, campos e valados, falando de Jesus. C, uma outra coroa que vamos receber, a coroa da justiça. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. O que diz? Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Olha, vamos receber, irmão, no dia do tribunal de Cristo, a coroa de justiça. O que representa essa coroa para a igreja? Coroa da justiça representa capacidade de exercer juízos sem ser afetado pelo mal. Por isso, coroa de justiça. Capacidade de exercer juízos sem ser afetado pelo mal. Para quem será dada esta coroa? A coroa da justiça será dada a todos os que amarem a vinda do Senhor. Está nesse versículo aí. Paulo diz: e não será somente dada a mim, mas a todos quanto amarem a vinda do Senhor. Você ama a vinda do Senhor, irmãos? Quantos aqui amam a vinda do Senhor? Mas você pensa na possibilidade dele voltar ainda hoje? Pensou nisto? Eu de manhã orava: Senhor, se tu vier hoje arrebatar a tua igreja, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não quero ficar, eu quero subir. A cada manhã, quando eu vou orar, eu oro dessa maneira: Senhor, se for hoje o dia do traslado da igreja, do arrebatamento da igreja, Senhor, lembra-te de mim. Eu quero subir cantando o hino da vitória. É pensar no arrebatamento, é orar como está escrito na Bíblia: ora vem Senhor Jesus. Temos que fazer isso. Coroa da vida. De coroa da vida. Vamos ver uma outra coroa que a igreja vai estar recebendo. Tiago capítulo 1, versículo 12. Encontrou? Pode ler. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Olha aí, coroa da vida. Essa coroa da vida representa a vida eterna que todos os salvos receberão na eternidade. E essa coroa da vida, irmão, será dada àqueles que foram mártires ou martirizados, né, tanto na grande tribulação, ou aqueles que passaram pela grande tribulação, porque a Bíblia fala dos mártires da grande tribulação, mas não é só para eles que será dada essa coroa. Eu vou mostrar uma outra referência, o pastor já pode ver lá, Apocalipse 2, versículo de número 10, mas veja bem, mas aqueles que são martirizados aqui, não às vezes sendo mortos, enfim, passando por uma morte trágica, nada disso, mas martirizados em palavras, foram afrontados, enfim, tantas outras coisas que acontecem com alguém, violência e tudo mais, só porque professam o nome de Cristo. Então não significa isso, mas aqueles que foram provados e venceram. Por isso está escrito em Apocalipse, o que diz aí, pastor? 2:10, Apocalipse. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Já prova, e ser fiel até a morte. É aqueles que passaram pela prova. E quantos irmãos nossos, missionários, nós sabemos aí, foram enviados para o campo missionário e lá foram mortos por conta da palavra de Deus, não abriram mão do seu livramento, professaram o nome de Cristo, foram mortos. Então esses receberão
como diz aqui, a coroa da vida. Mas uma outra coroa, a coroa de glória. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Vamos pelo menos terminar aqui falando das coroas rapidamente. O tempo já... E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Coroa de glória, a igreja vai receber nesse dia. O que representa essa coroa? O estado de glória muito excelente, que nós vamos usufruir na eternidade. Paulo, quando fala de tribulação, ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Irmão, há uma glória tão grande, tão imperativa, nos esperando na eternidade, irmão, que após você ouvir essa palavra, tu tem que dar um glória a Deus bem alto e dizer, olha, eu não vou desanimar não, eu vou perseverar até o fim, porque eu quero receber essa coroa, coroa de glória, o estado de glória que nós teremos lá na eternidade. Uma outra coroa, a coroa de ouro, Apocalipse capítulo 4, versículo 4. Rapidamente, coroa de ouro. Pode ler, pastor. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Olha aí, esses 24 anciões representando a igreja do passado, através das 12 tribos de Israel, mas representando os apóstolos e a igreja do Novo Testamento. E diz que cada um tinha então uma coroa de ouro na cabeça. Irmão, essa coroa de ouro representa posições e destaques lá na eternidade. Coroa de ouro. Ouro você não dá para qualquer um, não. Então, posições de destaque, pessoas que se desgastaram aqui na obra, e evidentemente que na eternidade, por tudo aquilo que ele fez aqui, irmão, ele será recompensado com esse tipo de material, diz a Bíblia. É lógico, tipificando, né, prefigurando aqui uma coroa de ouro. Depois, coroa incorruptível. Paulo diz aí, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 25, coroa incorruptível. Tantas coroas que a Bíblia diz, irmão. Pode ler, pastor. Vamos finalizar já. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para a coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Olha aí, coroa incorruptível. Essa coroa representa a durabilidade dos materiais na eternidade, irmão. Lá nada perece, tudo permanece para todo sempre. Aqui você ganha alguma coisa, uma joia, de repente perece. Mas os materiais lá na eternidade têm durabilidade. Então, coroa incorruptível. Mas também vamos receber a coroa de ouro fino. Interessante, tem coroa de ouro e tem coroa de ouro fino. Ouro fino, os irmãos sabem que é o ouro mais provado pelo fogo. Veja, está lá no Salmo de número 21, versículo 3. Salmo 21, versículo 13. Só vou ler essas referências para terminar, pastor. Eu sinto muito aqui, porque a gente tem que ler os versículos, tem que mostrar, porque o bom desse estudo é você mostrar, ler a Bíblia com os irmãos, porque assim nós aprendemos. Encontrou, pastor? 21 e 3. 3. Pois o provês das bênçãos de bondade, pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Ele vai colocar na sua cabeça. Já proveu você de bondades, mas essa coroa será colocada na sua cabeça. Coroa de ouro fino. Por isso que o diabo, pastor, anda tão furioso conosco e com você. Sabe por quê? Porque ele sabe daquilo que você vai receber. Está pensando que o diabo não sabe disso, está cegas? Ele sabe, irmão, que a igreja será galardoada no dia do tribunal de Cristo. É por isso que a palavra de Deus nos adverte. Olha, guarde o que tens, para que ninguém tome o quê? A tua
coroa. Porque o diabo quer essas coroas, mas para ele não tem mais jeito. Então, Deus, através da morte vicária de Cristo, te concedeu esse direito de você recebê-las. Mas ainda coroa de flores. Pastor, flores, o senhor está falando aí de materiais não perecíveis, mas flores, isso é típico, irmão. Veja, coroa de flores, Salmo 132, versículos 16 ao 18. Tem que ter, irmão. No encontro da noiva, com o noivo no momento, mas não são flores aqui da terra. Lê, pastor. Coroa de flores. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus santos rejubilarão. Ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido. Vestirei os seus inimigos de confusão, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Se florescerá, coroa de flores. Aleluia, irmão. Você vê que quando tem um casamento, né, a esposa, a noiva vem com aquele buquê de flores, tal. E nesse dia não vai faltar isso também. Mas tem o seu significado, coroa de flores. Você dá uma coroa de flores para quem você ama. Então essa coroa representa, irmão, a comunhão íntima e a proximidade do mestre. Tem pessoa que vai sentar lá no trono mais próximo do mestre. E tem pessoa que vai sentar um pouco mais distante. Mediante a sua comunhão aqui, a sua integridade, a sua fidelidade a Jesus, irmão, suas orações, então isso na eternidade não será esquecido não. E para finalizar, irmão, a coroa de santidade, Êxodo 29, versículo de número 6. O que diz lá? E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra. Irmão, coroa de santidade. Essa coroa representa o resgate do estado original perdido no Éden. Coroa de santidade. Nós perdemos aquela imagem que Deus nos fez, o homem conforme a sua imagem e semelhança. Mas nós perdemos esta imagem. Mas vamos nesse dia receber a coroa da santidade. Ou seja, o pecado jamais terá domínio sobre a nossa vida. E essa coroa representa o resgate do estado original perdido no Éden. Perdemos. Para finalizar, irmão, porque o tempo já foi. Permita só um minutinho, pastor, para me finalizar aqui. Eu gostaria realmente de falar sobre as bodas do Cordeiro, que é o casamento da noiva. Hoje a igreja não é a esposa ainda de Cristo, é a noiva, está namorando, né? Estamos namorando, eu sou namorado de Cristo. Mas eu, pastor, você também, meu irmão, é namorado, nós estamos namorando. Mas o casamento será efetuado no dia das bodas. Por quê? Porque quando a igreja sair do tribunal de Cristo aqui, cada crente galardoado pelo Senhor, para onde nós vamos depois do galardão? Quando alguém recebe, um competidor aí fora, recebe um prêmio, venceu a corrida, a batalha, depois vai para onde? O pastor disse muito bem lá, vai para a festa, irmão. Então depois que a igreja for galardoada, nós vamos então para a grande festa nupcial, a festa das bodas do Cordeiro. Irmãos, é lindo, nós colocamos aqui coisas maravilhosas. Se você depois, você pode ler na tua casa, o casamento, irmão. Vamos sentar naquela mesa com Cristo. A Bíblia fala que vamos comer do maná escondido. Isso não quer dizer uma comida como a comida aqui da terra, porque os corpos que nós receberemos não necessitam de alimentos nutritivos. Cristo até comeu com os discípulos, provando que era ele mesmo. Comeu lá um pedaço de peixe e tal, nas brasas, mas não precisava. O corpo que a igreja vai receber, que nós receberemos, não necessita disso. Por isso eu quero finalizar dizendo, irmão, vamos ler só uma referência aqui.
Primeira Epístola de João, capítulo de número 2, versículo 25, para finalizar. O tempo não nos permite mais. Quero já agradecer o nosso pastor aí, por essa oportunidade que nos deu. Mas vamos deixar o que diz a palavra. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Jesus disse lá em João 14: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. E João disse: olha, filhinhos, e esta é a promessa que ele nos fez. Não é promessa de político, não é promessa de presidente da república, é promessa de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E sabe qual foi a alerta que João, o apóstolo João, nos deixou? Versículo 28, abra sua Bíblia aí, e eu vou citar aqui para você ver e acompanhar aí. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 28. João diz assim: e agora, filhinhos, permanecei nele. Nele quem? Em Jesus. Para que quando ele se manifestar, quando será essa manifestação? No dia do arrebatamento, do traslado da igreja. E agora, filhinhos, recapitulando, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Por que isso, pastor? Porque tem muitos crentes que infelizmente serão confundidos no dia do arrebatamento da igreja. Eles estão pensando que vão subir, quando na verdade vão é ficar. Mas por quê? Ah, mas eu canto no coral. Eu sou maestro da banda, eu toco na banda. Ah, eu sou pastor aqui. Ah, mas eu tenho 2, 3 cargos na igreja. Confundidos no dia da vinda de Cristo, não permaneceram em Jesus. Pode ser pastor, irmão. A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. No presbítero não vai ver o Senhor, o pastor não vai ver o Senhor, o evangelista não vai ver o Senhor, se não viver uma vida de santidade. Então João nos alerta dizendo: permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança. O que é confiança? Eu busquei essa palavra no original do grego. Significa absoluta certeza, verdadeira convicção. É o crente dizer para você mesmo: eu vou subir, eu estou preparado, eu estou obedecendo a palavra, eu estou vivendo uma vida de santidade, eu sou fiel ao meu pastor, eu obedeço na íntegra a palavra de Deus. Eu vou subir, eu estou pronto, pode vir, ora vem Senhor Jesus. É o crente que tem absoluta certeza. Permita a minha franqueza, irmão, e a liberdade que eu desfruto do Espírito Santo em vos dizer isso. Tem crente que tem até medo quando ele ouve dizer que Jesus vem. Ele tem até medo. Não vem agora não. Eu tenho que me reconciliar primeiro. Eu tenho que pedir perdão para o meu pastor. Mas eu louvo a Deus pela tua vida, você que está aqui. Eu tenho certeza que você está devidamente preparado. E que no momento do traslado da igreja, do arrebatamento, você vai subir cantando o hino da vitória. Para comparecer diante do tribunal de Cristo. Para receber o seu galardão. E aí entrar para as bodas. Porque as virgens loucas bateram lá na porta, querendo entrar para as bodas. Mas quais foram as palavras que elas ouviram? Eu não vos conheço. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer como Paulo diz: a cada dia mais firme a nossa vocação e eleição no Senhor, para a gente não perder aquilo que temos ganho, a nossa salvação. A palavra de Deus nos diz: mas aquele que perseverar até o fim
será salvo. Infelizmente nós estamos vendo que o comodismo espiritual vem tomando conta do nosso povo. Tem crente que só vem à igreja aos domingos. Permita dizer isso, pastor. Ele não tem desejo no coração, só vem à igreja nos domingos. Durante a semana fica preso nas suas prediletas novelas. Está cheio das coisas do mundo e vazio das coisas de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: a igreja visível está aqui, e a igreja invisível está aqui também. A Bíblia não diz que é a igreja visível que vai subir, mas a igreja que vai subir sairá do meio da igreja visível. A igreja invisível é a igreja que vai subir. E para você subir, você tem que estar enquadrado nesta palavra, amando a vinda do Senhor Jesus, obedecendo na íntegra a palavra do Senhor e frequentando os cultos, guardando a sua fé, como Paulo diz: terminei a carreira, mas eu guardei a fé. Tem gente perdendo a fé. Paulo diz, o escritor aos Hebreus diz, que o justo viverá da fé, e se ele recuar, disse Jesus, a minha alma não tem prazer dele. Aí ele diz, nós porém não somos daqueles que se recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Que Deus abençoe a tua vida. Eu gostaria de pedi-los para colocar em pé agora. Vamos nos colocar em pé.